Hoje nós vamos conversar sobre como sair da estagnação espiritual, dessa paralisia em relação a propósito, a missão e viver em movimento com Deus. Então, o nosso assunto é sobre isso, como viver em movimento com Deus. E aqui eu quero que você entenda algo muito importante, certo? Quem anda com Deus, ele não precisa ter todas as respostas. Ele não precisa saber tudo. Ele não precisa esperar estar pronto. Ele não precisa esperar estar perfeito para depois seguir a Deus. Quem anda com Deus precisa apenas saber para onde ele está indo. Talvez diante dessa afirmação, a sua dúvida ou a sua pergunta é: mas Abraão, ele seguia Deus sem saber para onde ia. Aí você precisa entender algo muito importante. Abraão não sabia para onde ia em relação à geografia, em relação a um lugar específico. Mas Abraão, ele sabia muito bem para onde ele estava indo. Ele estava indo seguindo uma missão, seguindo um propósito. Abraão sabia que ele estava perseguindo a voz de Deus. Presta atenção. O antídoto para medo não é força, não é informação, não é conhecimento, é clareza. Ter informação sem saber o que fazer com ela não vale nada. Ter conhecimento que não gera instrução, que não se aplica à vida prática, não vale nada. O que vale é ter clareza. Você já parou para perceber que quanto mais você se preocupa em estar pronto, em ser perfeito, em ter todas as respostas, mais você fica travado, mais você fica ansioso, mais você vive perdido sem saber o que fazer. Você já percebeu isso? Isso é muito comum. Quanto mais você busca todas as respostas, saber tudo, esperar estar pronto, esperar estar perfeito para depois fazer, você vive travado, você vive ansioso e você vive confuso e sem fazer nada. Tem muita informação, tem muito conhecimento, mas a grande dificuldade é como viver tudo isso na prática. E nesta aula nós vamos falar exatamente como a gente viver nesse movimento com Deus, sair da estagnação e começar a entrar agora na ação, viver nesse movimento com Deus. E para a nossa conversa hoje eu quero ler com você a palavra de Jesus em João capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis muito fruto. Jesus está dizendo que ele nos escolheu para mover, para ir, ou seja, onde nós formos, para nós produzirmos fruto. O mais importante aqui não é o lugar específico, mas é o que você quer. O mais importante aqui é entender a missão e o propósito que Deus colocou sobre você. Eu sou africano, eu estou morando no Brasil, porém eu estou cumprindo a minha missão, porque eu carrego algo. Então não está restrito a um lugar, mas ele está restrito a um alvo muito maior e muito mais amplo. Então entenda, Deus não nos chama para ter todas as respostas, Deus não nos chama para estar pronto para depois obedecer, Deus não nos chama para esperar o momento perfeito para depois sair, mas Ele nos chama, Ele nos escolheu para dar fruto, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem estar totalmente pronto, mesmo sem ainda estar perfeito, mesmo sentindo muitas vezes inseguro e com medo, certo? A primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é essa clareza. Jesus, ele afirma que ele te escolheu, ele te nomeou e ele te designou para produzir fruto. Está muito claro. É essa voz que você deve prosseguir. Essa voz, ele declara uma missão, ele declara um propósito. Você tem que produzir fruto. Eu quero apresentar 3 passos para te ajudar a entender como viver isso na prática, como viver nesse mover de Deus aqui na Terra. Primeiro ponto aqui, eu quero que você entenda que Deus, ele não espera que você entenda tudo, que você esteja pronto. Ele espera que você obedeça ao seu chamado. E eu quero trazer 3 personagens bíblicos aqui
que você certamente admira bastante, são referências que o mundo inteiro usa, mas eu quero te mostrar que eles têm muito a ver com você e existem muitas coisas em comum entre eles e nós, certo? Primeiro, Moisés. Moisés, ele disse para Deus que ele não é capaz. Moisés sentiu que não era capaz. Mas Moisés sabia quem estava o enviando. Deus disse a Moisés, quando você chegar lá, você só tem que dizer, você só tem que saber que quem está te mandando sou eu. Eu sou o que sou, é que falo contigo. Eu sou o que sou, é que te envio. Então Moisés não era capaz, não achava capaz, não sentia capaz, ele sabia quem estava o enviando. Moisés. Ele não estava pronto, mas ele seguiu a voz. Abraão não sabia o destino, mas ele sabia que ele tinha sido chamado para um propósito, para uma missão específica. É isso que moveu Abraão. Não era saber tudo, mas era a clareza de que ele tinha sido escolhido, ele tinha sido chamado para um propósito. A terceira pessoa, Maria. Maria não entendia o plano de Deus, estava totalmente perdida. Quando o anjo diz para ela, salve graciada, que ela seria mãe de um menino e esse menino seria salvador da humanidade, ela ficou perplexa, ela ficou perdida, ela ficou confusa. Como pode ser isso? Eu sou virgem, eu nunca tive contato com um homem, isso é impossível. Não tem como acontecer. Observe, ela ficou perdida, ela não entendia o plano, ela não compreendeu, parecia loucura. Mas ela, quando entendeu que era Deus que estava chamando, ela disse, faça-se em mim a sua vontade. Preste atenção, o que destravou todas aquelas pessoas não foi a força emocional, não foi esperar sentir algo, não foi esperar estar pronto, não foi esperar um mover milagroso de Deus. Foi a clareza da direção. Saber que Deus estava os convidando para o movimento, para Deus mover-se no mundo através da vida delas. Preste atenção. A sua vida é um legado divino e aonde você estiver, Deus quer estar movendo através de você. Segundo ponto muito importante que eu quero que você entenda é que a estagnação espiritual, a estagnação de propósito, a paralisia, a falta de sentido, muitas vezes não é sobre pecado. A paralisia é sobre propósito. Presta atenção. Tem muita gente que pensa que eles ainda não conseguiram entender o que Deus chamou para fazer, não conseguem fazer alguma coisa com sentido, porque pensam que está em algum pecado. Mas não é sobre pecado. Muita paralisia é falta de clareza de propósito. A paralisia é muitas vezes sobre o propósito, certo? Você pode estar estagnado, você pode estar sentindo-se frustrado, você pode estar sentindo-se perdido exatamente porque ainda você não entendeu, ainda você não ativou essa verdade dentro de você e você foi criado por Deus com um propósito claro, Se você não assistiu a aula anterior a essa, é bom que você assista porque ele vai te dar direcionamento claro, ele vai te ajudar a entender que por mais nobre que sejam os seus desejos, os seus sonhos, os seus propósitos, se você não tem clareza do seu porquê, se você não tem clareza do motivo, do objetivo, do porquê você quer fazer isso, isso vai ficar no esquecimento. E ali nós entregamos para você 3 passos práticos para você começar agora a viver trazendo para a ação o seu plano, tirar de sonhos e trazendo para a ação. Por isso que muitas vezes você ora, você jejua, ama a Deus, mas ainda assim você se sente preso. Por que isso acontece? Por quê? Porque quando o coração ele perde o senso da missão, a nossa fé ele perde o seu ritmo, ele perde o seu flow. Quando o nosso coração perde senso do propósito, da missão, de que Deus nos criou com propósito, com missão, e que a nossa vida aqui na Terra é um legado divino, a nossa fé ela torna insípida, a nossa fé ela perde flow, ela perde o seu ritmo. Preste atenção. Uma fé insípida é uma fé
que não gera mudança nem transformação na vida de outras pessoas. E 90% dos cristãos, 90% da população mundial dizem que tem fé, mas tem uma fé insípida, uma fé que não está seguindo o ritmo, não está seguindo o mover de Deus, uma fé que não está realmente no flow, uma fé que realmente não está gerando mudança, não está impactando outra vida. E quando eu estou falando de fé, eu estou falando da convicção que você carrega para fazer diferença na vida de outras pessoas. Por isso que nós temos tanta gente estagnado e esgotado emocionalmente. E não é por falta de fé, é por falta de clareza, é por falta de direção. Certo? Nós somos seres doadores, nós fomos criados para doar. E quando você não transborda, você reprime essa bênção. E quando você reprime essa bênção, você implode dentro de você. Por isso que às vezes você se sente perdido. Por isso que às vezes você se sente perdido ou perdida, exatamente porque você perdeu o senso da missão, perdeu o senso do propósito. E quando você perde o senso da missão e do propósito, a sua fé, ela perde ritmo, ela perde essência. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer tantas coisas, mas ainda assim você se sente perdido, vazio e exausto e esgotado, tanto espiritual quanto emocionalmente. E quando eu estou falando aqui sobre missão, sobre propósito, o que é que você entenda? Que nós não estamos falando necessariamente de trabalhar em uma igreja ou fazer algo assim. Eu estou falando de mover de Deus no mundo. Sabe? O que é que você pense, por exemplo, em alguma coisa que Deus colocou em você, que você pode fazer lá na sua comunidade, lá no seu bairro ou na sua cidade, certo? E essa coisa que você vai fazer, você sabe que ela vai fazer diferença ali, vai abençoar a vida, vai fazer a vida de outras pessoas serem diferentes. Isso é uma fé que realmente conserva, isso é uma fé que transforma, isso é uma fé que impacta. Isso é uma fé que deixou de ser insípida, mas é uma fé que está exatamente operando cura, transformação, bênção na vida de outras pessoas. Terceiro ponto muito importante que você precisa entender é que frutificar, produzir fruto, é uma evidência de quem vive em movimento com Deus. Frutificar resultados é uma evidência de quem vive em movimento com Deus. E viver em movimento com Deus é entender que você foi chamado para ser uma expressão de Deus aqui na terra, aonde você estiver, através da sua vida, através de tudo aquilo que você vai empreendendo aqui no mundo, porque você entende que você tem uma missão e a sua missão faz com que a sua fé move no ritmo de Deus e através disso, nessa convicção, você vai fazendo coisas que fazem sentido e que seja único e que seja a resposta na vida de muitas pessoas. Talvez seja até um pequeno negócio, talvez seja uma grande coisa, mas eu sei que aquilo que Deus colocou no seu coração tem a razão de ser e fará todo sentido quando ele vir à tona, quando ele vir na prática. Jesus continua dizendo: vades e deis fruto. Isso não é opcional, isso é identidade. Fruto, ele é resultado visível de um coração que está alinhado com o céu. Só vai produzir fruto quando você estiver alinhado com o céu. Quando você estiver alinhado com o céu, você vai parar de preocupar com reputação, você vai parar de preocupar com esperar em saber tudo, em ter toda a resposta e estar pronto. Você vai se concentrar em obedecer a Deus, porque é obedecer a Deus que você vai começar a gerar fruto e fazer diferença e ter clareza e começar a saber muitas outras coisas. Então entenda que o fruto, ele não vem do esforço, ele vem da clareza da sua origem e da sua missão. A pergunta que eu te faço e que eu faço muitas pessoas é: você de fato acredita no seu coração? Não é apenas informação, não é apenas ideia. Você acredita mesmo que é Deus que te criou? Você acredita mesmo que Deus da Bíblia, aquele Deus que a Bíblia revela, sábio, inteligente, poderoso, onisciente, amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso, aquele Deus que, sabendo do plano que Ele tem para a sua vida, mesmo sabendo que o pecado interrompeu esse plano,
Ele criou uma estratégia, um plano para te resgatar, para te trazer de volta a Ele, para você viver uma vida que faz sentido e propósito aqui na Terra. Você acredita que é esse Deus que te criou? E se você tem essa certeza, você não parou para questionar como é que pode, se é esse Deus que você acredita que te criou e você viver desse jeito? Não faz sentido. Alguma coisa não bate. Falta clareza disso. Porque só produz fruto quem tem clareza da sua origem, só produz fruto quem tem clareza da sua missão e do seu propósito aqui na Terra. Certo? Porque produzir fruto não depende do esforço, depende da clareza da origem. E se você foi criado por Deus, você foi criado com propósito e com identidade. E você precisa entender isso. Eu quero trazer 3 perguntas para a sua reflexão, para te ajudar a ativar a sua identidade, o seu propósito e começar a viver a sua missão, para que Deus se movimente aqui na Terra através de você. A primeira pergunta que eu quero que você responda para você é: aonde você percebe que Deus está te pedindo movimento, mas você está parado? Talvez pode ser aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto que você carrega e que você sabe que fazendo isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Talvez pode ser uma coisa que muitas pessoas têm feito, mas você tem uma maneira diferente de fazer e você sonha em fazer isso, mas você não está fazendo, mas você sente isso te incomodando. Você sente que realmente já devia fazer isso. Eu quero que você apenas reflita nisso. Em que área o que Deus está te pedindo para você se mover que você está parado? A segunda pergunta que eu trago para a sua reflexão é: que direção Deus já te deu, mas você ainda não obedeceu? Tá? Pense nisso. Qual é coisa, qual é direção, qual é clareza Deus já te deu na vida, mas você ainda não obedeceu? E a terceira coisa, eu quero que você responda com sinceridade. O que isso iria gerar na vida das pessoas? O que isso iria gerar na vida da sua família? O que isso iria gerar na vida da sua igreja? O que isso iria gerar na vida da sua comunidade se você fizesse isso? Aquilo que Deus colocou no seu coração. O que isso faria na vida de outras pessoas se você tivesse coragem de fazer isso? Se você entendesse que você não precisa esperar ter toda a resposta, ter todas as condições, estar perfeito, ou esperar o momento perfeito, mas começar a obedecer a Deus a partir daquilo que Ele já te mostrou. O que isso faria na vida de outras pessoas? Preste atenção, você não precisa ser forte e melhor do que ninguém. Você só precisa entender que você precisa enxergar o que Deus já te mostrou, porque a clareza é que nos move e frutifica de verdade somente quem obedece a Deus. Frutificar é uma evidência de quem acredita que Deus pode, de fato, usar a sua vida. Me dê um feedback se você entendeu. Comente aqui: eu escolho mover com Deus, tá? Ou eu escolho frutificar. Se essa mensagem realmente impactou a sua vida, compartilhe com uma outra pessoa. Não esqueça, você não precisa ter toda a resposta, você não precisa ser perfeito, você não precisa esperar estar pronto, você não precisa esperar o momento perfeito. Você precisa enxergar o que Deus já te mostrou, porque a clareza é que nos move e somente frutifica quem crê, quem confia em Deus, porque frutificar ela é uma evidência da fé em ação. Compartilhe essa mensagem e vamos despertar mais pessoas